Estou muito feliz de poder ter você com a gente em mais esse programa Adoração em Família. Hoje estamos estudando o capítulo 31 do livro Mente, Caráter e Personalidade, Problemas da Juventude. E para falar sobre esse assunto nós temos dois pastores. Pastor Donato Azevedo Filho, que é líder do Ministério da Família na região noroeste do Brasil, sede em Manaus, e o pastor Geraldo Magela Tostes, que é líder do Ministério da Família para a região ali da Bahia. Nordeste, Bahia e Sergipe, né? Bahia e Sergipe, ali no nordeste do Brasil. Pastores, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês, né? E agora, pastor Donato, você me falou um tempo atrás que você nasceu em uma família cristã. Seu pai e sua mãe já eram adventistas quando você nasceu. Que lembranças você tem do culto da família? Culto da família é uma marca de uma família cristã. Com certeza, pastor. E esses momentos até hoje vêm à mente, né, com muita frequência. Lembra-se que eu tenho especialmente de uma mãe muito dedicada. Uma mãe que não deixava faltar para nós material do culto. E que era também uma mãe muito criativa. Por exemplo, eu nunca esqueci de uma história que minha mãe contou. É a história de Jesus com os discípulos no Mar da Galileia. E aí ela pegou uma bacia d'água, uns bonequinhos ali de plástico, que ela deve ter comprado por um preço muito baratinho, fez um barquinho de isopor e ela agitava a água com a mão e fez contou aquela história. Olha, eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Quantos irmãos você tinha? Eu tinha mais 4 irmãos, né? E a gente ficava assim, boquiaberto enquanto ela contava. E aquelas histórias ficavam na nossa mente, nós tirávamos as lições positivas. E, obviamente, quando chegava a hora do culto, todos nós ficávamos ansiosos, porque sabíamos que tinha alguma coisa de atrativo. Ela conseguiu tornar o culto num evento do dia para vocês. Um evento do dia. Exatamente. Que coisa importante. Está aí muito especial. Um testemunho da sua mãe para todos nós que queremos ter o culto da família na nossa casa, né? Exatamente. Vamos então para o nosso guia de estudos. Eu convido você para vir com a gente para o capítulo 31, Problemas da Juventude. Por que os pensamentos e sentimentos dos primeiros anos são tão importantes, pastor Geraldo? Determina o futuro, a história que você vai construir lá na frente. Se você pensar coisas boas na juventude, você vai determinar aquilo que você vai ser. Portanto, você deve cultivar coisas boas, sadias, inteligentes, né? Cristãs. E é bom que os pais ensinem isso. Né? Tem que vir dos pais, porque um adolescente, um jovem, nada depende da influência do pai e da mãe, né? Dentro de casa, né? Você não vai ser um adulto muito diferente do jeito que você é quando é jovem. Né? Pode haver uma mudança, mas os princípios que você aprende, eles serão, eles vão florescer lá na sua maturidade. É verdade. Agora, nós vamos entrar num outro tipo de assunto aqui desse capítulo que é muito interessante. Filhos que têm uma educação severa, mas rígida, e não é muito ruim ter educação rígida e severa, é menos ruim do que muito solto. Mas quando a educação é rígida e severa, mas os filhos não são ensinados a raciocinar da causa para efeito, a pensar por si mesmos, o que acontece, pastor Donato? Acabam sendo produzidas pessoas fracas de poder mental e moral. Moralidade é a capacidade de discernir entre o certo e errado, né? Acabam sendo treinados assim mais como animais, no sentido de agir por instinto. E conversamos agora há pouco que agir por instinto é perigoso, porque agir por instinto, muitas vezes, a gente acaba pecando. E só obedecer a regra sem raciocinar. Exatamente. Eu obedeço sem raciocinar, eu não entendo porquê. Então, quando eu não tenho a regra representada pelo pai e pela mãe por perto, a cabeça fica solta, não tem o que pensar. Fraca, né? Fraca. Só algo mecânico, né? Em vez de ser algo racional. E já é a próxima pergunta. O que diz o texto ali? O que acontece com crianças que são educadas a obedecer como animais? O animal você não explica nada, né? O animal você diz senta, deita, quieto, junto, né? Rola. Exatamente. Se adestrar um cachorro, você não explica, olha, rola por causa disso, faça isso, por causa disso, por causa do reino de Deus, a sua vida eterna, a sua salvação, seu futuro, seu casamento, sua saúde, deita cedo, come isso. Você tem que explicar. Agora, o que acontece quando a criança é educada como um animal? Ela não é ensinada a raciocinar. Ela não tem responsabilidade, né? Ela fica responsável individualmente. O que acontece? Ela vai ser coagida
pelo medo, né? E aí vai desenvolver muito aquela opressão dentro dela. Ela não vai criar razão, ela não vai crescer mentalmente para criar a razão. Não vai ter uma autoestima boa. Sim, ela vai ser coagida. O respeito próprio vai estar lá embaixo. E o texto diz que vão ser crianças deficientes em energia moral, a habilidade de discernir entre o certo e o errado, não sabe o que é certo e errado. Não aprendeu isso dos pais. E de responsabilidade individual. A gente conhece muita gente irresponsável, né? Você não tem segurança em colocar uma responsabilidade na mão daquela pessoa, porque ela não sabe lidar com responsabilidade. Em termos práticos, não tem um propósito na vida. Faz um curso e desiste, começa outro, fica totalmente seguro na vida. E o que acontece quando esse tipo de criança aqui... Porque perto dos pais dá certo, né? O pai está junto, às vezes só com o olhar do pai a criança já se apruma. Mas e quando essa criança que não foi ensinada a raciocinar sai de perto dos pais? O que acontece com essa criança? Aí é que está o problema, né? Ela não vai ter juízo próprio, ela vai ser influenciada pelo juízo de outro, pelas massas, pelas opiniões alheias, né? Ela vai ser carregada por movimentos. Estamos vendo isso no mundo todo. É o que está na atualidade que não hoje. Raciocinam. Né? Ele não tem consciência dele mesmo, individual, né? Quais são os prejuízos espirituais, agora espirituais, para adultos que foram ensinados a viver assim quando eram crianças, né? Sem raciocinar, só obedecer cegamente, sem pensar? É quase certo que eles vão ter um procedimento errado e eles vão cair em tentação. Vão cair em tentação, vão ceder em tentação. Sem religião, sem espiritualidade, né? Gente, esse assunto é muito sério, porque se eu não tenho tempo para me relacionar com os filhos, ou eu vou largar os filhos para fazer o que quiserem, ou eu vou economizar meu tempo só mandando. Fica quieto, vá para o seu quarto. Para eu ensinar meu filho a raciocinar, eu preciso me relacionar, preciso ter tempo de relacionamento. Preciso dedicar tempo para estar junto com o meu filho. Agora, se eu não faço isso, eu vou estar afetando a vida espiritual, eu vou estar permitindo que o meu filho fique aberto para cair em tentação e ceder ao pecado. Justamente. Isso é muito sério. Você é responsável pela salvação do seu filho. Pela salvação do filho. Que coisa. Muito a última importante. frase me chamou a atenção, pastor, desse trecho que comenta sobre isso. Diz assim, não faze desta vida um êxito. E as mesmas deficiências acabam se projetando na vida religiosa. A sexta pergunta, que cuidados importantes a gente deve ter quando a gente disciplina ou adverte os jovens? Às vezes precisa disciplinar, advertir. Que cuidado que eu tenho que ter? Você não pode ser ríspido, hostil, né? Aquela pessoa até certo ponto estúpida. Bravo. Não, ela não pode ser assim. Hoje ninguém suporta isso. E um filho, adolescente, às vezes um infantil... Às vezes um aluno... É coagido, né? Podemos estar falando para professores aqui, né? Daí a preocupação de nunca disciplinar com cabeça quente. Que a tendência da pessoa a disciplinar quando está tomado de raiva é cometer excessos. Ellen White tomava esse cuidado, né? Ela dizia, quando ela estava com a cabeça quente, ela deixava a bagunça lá e ia para o quarto orar. Depois que o espírito dela tivesse sob controle, ela voltava para disciplinar os filhos, né? Isso requer domínio próprio. E por falar em domínio próprio, como que a gente desenvolve hábitos de domínio próprio cultivando pensamentos puros? Através da repetição, né? Insistência. O hábito é pelo repetir, né? E até uma frase antiga diz, o hábito faz o monge, né? Então, depois de 40 vezes você repetindo, você educa. Insistência, repetição. A última pergunta é bastante interessante, tem a ver com livros e filmes de romance ou ficção. Qual deve ser a nossa atitude como pais para com esse tipo de literatura, e não só literatura, filmes, vídeos, etc. Internet, né? Hoje a geração da informática, isso é um grande problema, pastor. A gente deve dar um bom exemplo, conversar, mostrar, instruir, mostrar o caminho da verdade, da palavra, né? Deve ter oração e mostrar o caminho da salvação, né? Tudo que é bom você deve mostrar para o seu filho, né? E ele tem que tomar a decisão dele. E além de restringir esse tipo de acesso a essas coisas, eu devo cuidar para que aquilo que é bom ocupe o lugar. Eu acredito que o pai deve até olhar aonde o filho está navegando, por onde ele anda. Claro. Pastor, eu não quero ser assim, um exemplo de perfeição, mas eu tenho um hábito lá em casa com meus filhos. Pelo menos assim, a cada 15 dias eu os levo para comprar bons livros na livraria que tem no shopping, que tem em várias boas, entendeu? Então, não é só você dizer, não leia isso.
mas você tem que apresentar o que ler, porque eles vão querer ocupar o espaço, o tempo deles. Então você tem que apresentar boas alternativas. A gente gasta um pouquinho, mas a gente vê os resultados práticos na vida deles. Meu irmão, minha irmã, nossos filhos são o maior presente que nós recebemos de Deus. Nós temos que apresentá-los um dia, quando Jesus voltar, e dizer: eis aqui os filhos que o Senhor nos deu. Deus tem uma obra para que nós façamos como pais, como mães. Eu desejo que Deus abençoe você nessa obra. Muito obrigado por sua presença aqui no programa Adoração em Família. Nós voltamos no próximo programa para falar da diferença entre paixão e amor cego. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Amém.